Hoje aqui no canal Explicando a Nova Aliança, eu vou falar sobre a parábola da viúva persistente, uma explicação breve para que você entenda como que o sistema religioso manipula as palavras do Messias, e é por isso que nós estamos entre choro e ranger de dentes, não compreendendo a verdade. É por não compreender a verdade que ele trouxe que o mundo está nessa catástrofe. Eles não aceitaram as suas palavras, por isso o mataram. Imagina só se eles iriam trazer para nós as palavras dele como ele falou. É claro que não, eles passaram para a gente as palavras dele como eles entenderam. Agora eu te faço uma pergunta: se o Messias, ele se deu para o restante da humanidade, para os gentios, como todos conhecemos a história, pelo fato de Israel não ter compreendido a sua mensagem, e ele então agora a está levando para o restante da humanidade para procurar quem creia, porque ele falou para a mulher samaritana que ele buscaria os verdadeiros adoradores, os que buscarem ao Pai em espírito e em verdade, o que Israel não estava fazendo. Por isso que ele fala os verdadeiros, eles estavam sendo falsos, manipulados, enganados, fermentados. Ou o Messias foi morto pelos gentios? Não, ele foi morto pelo povo de Israel. Claro que lá dentro teve muitas ovelhas que creram, ele relata isso em João 10, que seria retirada muitas ovelhas de dentro do aprisco, mas que ele também iria buscar outras de fora, que são os gentios, que crescem, que buscassem ao Pai da forma correta, que unissem ao que estavam ouvindo a fé, como Paulo fala em Hebreus 4. A maioria não uniam a fé. Agora, o livro Bíblia foi trazido para nós por quem? Por aqueles que não compreenderam as palavras dele. E hoje eles forçam a humanidade a entender da mesma forma. Com isso, essa humanidade está sendo aceita ou está sendo rejeitada? A prova de que está sendo rejeitada é o tanto de morte, de suicídios, de homicídios, de doenças, de tantas pessoas brigadas. Tudo isso é prova de que as pessoas não entenderam a mensagem. E é isso que eu quero falar hoje. Uma das mensagens do Messias, muito deturpada pelos ensinadores de Araque que estão por aí dizendo que são detentores da verdade, mas na verdade estão fermentando o povo, impedindo o povo de entrar para o reino. Essa parábola você pode pesquisar o quanto você quiser aí, você vai ver que a maioria das pessoas, eles utilizam essa parábola, as palavras do Messias, que são ricas em sabedoria, para incentivar as pessoas a orarem. Você percebe que no contexto a impressão que dá é que ele está incentivando as pessoas a orarem, a não desistirem dos seus projetos, dos seus sonhos, porque aqui a viúva, por ser persistente, conseguiu o que ela queria. Imagina nós que temos como juiz o justo juiz. Será que ele não vai nos responder? Então pesquise e você vai ver que a grande maioria das pessoas falam que essa parábola está relacionada à oração, a persistir. Em culto de oração é o que mais se fala sobre essa parábola. Agora, e se eu te disser que ele não está falando nada disso? Isso é uma manipulação da verdade, para que as pessoas fiquem na carne, não entendendo a realidade. Diz assim o verso 1 de Lucas 18: Contou-lhes então uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Começa então a parábola no verso 2. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la esse juiz. Mas depois de algum tempo disse consigo: Ainda que não tema Deus e nem respeite os homens, todavia esta viúva me incomoda o tempo todo, então vou fazer justiça para ela. E com isso ela vai parar de molestar. Aí no verso 6 diz: Prosseguiu o Senhor: Ouvi o que diz esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos de dia e de noite que clamam a ele, já que ele é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu quero reforçar a sua mente, quero fazer você lembrar agora sobre as palavras do Messias lá em Mateus 6, quando ele fala para não usar de vãs repetições a buscar o Pai. Nós temos que comparar as suas palavras para entender o que ele falava. Se lá ele fala para não usar de vãs repetições, não ficar nas esquinas, não ficar se expondo quando busca ele, era para ser algo íntimo, por isso que ele fala para entrar para o quarto, que inclusive é uma figura de linguagem também entrar para o quarto. Ele usava muita figura de linguagem, por isso que eu falo, tem que renovar o entendimento. O pão foi dado para os filhos de uma forma, porque o povo precisava ver para crer, eles tinham que entender a mensagem com figuras de linguagem, de forma visível, tinha que ilustrar para eles entenderem. Assim como foi trazida a água como símbolo da palavra, o pão como símbolo da palavra, o vinho como símbolo do Espírito Santo, o quarto como símbolo da nossa consciência, e por aí vai. Então se lá ele fala para não usar de vãs repetições ao buscar o Pai,
e ele pede para as pessoas entrarem para o quarto. Será que no quarto a gente vai ficar ali orando? Isso não é usar de vãs repetições? Usar de vãs repetições, gente, é você ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Mesmo que você use palavras diferentes, se você está querendo falar a mesma coisa, você está falando palavras vãs. E lá ele usa como mau exemplo os gentios, que eu sempre gosto de bater nessa tecla para mostrar o quanto lá era a velha aliança ainda. Porque ele fala mal dos gentios, porque o pão ainda não havia sido levado para os gentios, ele estava sendo dado para os filhos. Se os filhos aceitassem, acabou, não tinha pão para os gentios. O que hoje o pão veio a ser entregue para nós é porque aquele povo, a grande maioria, rejeitou esse pão, porque não compreendiam a sua mensagem, não uniam a fé, enxergavam o que ele falava fisicamente. Como hoje, ele fala para entrar para o quarto e as pessoas vão para o quarto de casa achando que o pai não é onipresente, que está em todos os lugares. Espera chegar em casa para entrar no quarto, o pai está lá esperando ela. Ai, que bonitinho, né? Não, isso é blasfêmia, isso é manipulação da verdade. O quarto é a nossa consciência, é o nosso íntimo. Acabou a hipocrisia quando você busca o pai no seu íntimo, não é mais para os outros verem, e sem repetições, porque é em espírito. Só que em Lucas 18 ele vem e se contradiz, fala que é para ficar repetindo, insistindo como essa viúva. Não, aqui ele está falando outra coisa que não tem nada a ver com essa oração que o sistema religioso ensina as pessoas a ficarem orando nas esquinas, contrariando o que o Messias ensinou em Mateus 6, em pé nas sinagogas, até na televisão eles oram nas rádios, eles colocam oração por escrito em jornais, são hipócritas, mas o povo gosta de seguir esses homens. Por quê? Porque é confortável, são práticas da carne que fortalece o ego das pessoas, e é isso que precisa acabar. O Messias, ele falava muito de uma forma alegórica, trazendo parábolas, coisas da terra para representar o mundo espiritual para aquele povo. Por que isso? Porque aquele povo não tinha fé, eles precisavam ver para crer. Tanto é que até o próprio verbo, que é invisível, a palavra é invisível, você não vê ela, ele se fez carne para aquele povo, porque eles precisavam ver. Por isso que ele veio para Israel em carne, para que aquele povo pudesse ver ele e ouvir. Aí sim dariam crédito, porque eles eram muito sem fé. E aí o Messias, para trazer a mente deles para a sua mensagem, ele usava também figura de linguagem. E aqui, em Lucas 8, ele não está fazendo diferente. Ele está usando, como ele usou diversas vezes, a viúva como figura de linguagem. Porque existiam muitas viúvas. E a gente sabe o que é uma viúva. A viúva é aquela pessoa que está casada com o marido, mas que está morto. Uma pessoa morta não tem poder para nada, não muda nada. Está morto. Mas todas o conhecem, todas as pessoas conhecem essa viúva como uma esposa de um marido falecido, né? Então, era mais fácil para eles entenderem. Eu uso a expressão viúva para eles compreenderem quem eram as viúvas na época deles. Não estou falando das viúvas físicas, porque essas ele usava como sombra. Eu estou falando das viúvas verdadeiras espiritualmente. Quem são as pessoas que são viúvos aos olhos do Criador do Universo? A palavra pura, ela é o verdadeiro marido, que nos leva ao caminho correto, ao caminho da vida eterna. Por isso que ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falava? O verbo, a palavra pura que estava no Messias. Quem ouvisse essa voz em si, que seria derramada depois, como aconteceu em Atos 2, que é a herança que estava no Messias, que foi depois dada a todo aquele que crê para ser cordeiro também dele. Quem ouvir essa voz está casado com o verdadeiro marido. Vai praticar o que é correto e vai se achegar ao Pai, vai para a luz, vai sair das trevas, vai expor as suas obras diante da luz, como ele fala em João 3 para Nicodemos, e essa pessoa vai se salvar. Agora, quem quiser continuar nas trevas, essa pessoa vai continuar o quê? Comendo pão bolorento. Que o pão é um exemplo da palavra pura, o pão asmo, aquele sem fermento, como tinha na velha aliança. O pão hoje que a gente come, que é cheio de fermento, cheio de farinha, um monte de coisa, ele é uma sombra da palavra fermentada, que engorda, que deixa as pessoas cheias de ego. E com isso as pessoas, comendo desse pão, não vão para a luz, permanecem nas trevas, não encontram o caminho da vida eterna. Então, para o Pai, viúva é todo aquele que come desse pão bolorento, que come do engano, que não come do pão vivo, que não participa do banquete, que não entra para as bodas, mas fica do lado de fora se embriagando do vinho da Babilônia, comendo desse pão que é dado por muitas e muitas. É muito mais gente dando desse pão para o povo comer do que gente dando pão vivo. Até porque o pão vivo quem dá é o Pai, não é o homem.
O pão das bodas, quem dá é o pai. Os verdadeiros anunciantes só chamam o povo para entrar, ensinam o povo a entrar para as bodas. E lá dentro quem alimenta é o pai. Agora do lado de fora quem alimenta são os homens que não entenderam a verdade, acham que são conhecedores, colocam títulos sobre si como pastores, mestres, rabis, essas coisas todas, e as pessoas vão até esses homens, mas acabam se alimentando muito mal, como no caso da parábola do rico e do Lázaro. O Messias deixou claro que o povo estava doente, porque só estavam recebendo migalhas, não tinham o pão verdadeiro, mas o pai veio para dar esse pão verdadeiro, mas as pessoas, infelizmente, preferem comer do pão falso. Deu para entender para o pai o que é uma viúva? E você vê que não fala nas escrituras viúvo, né? Fala viúva, porque está falando da humanidade. A humanidade para o pai é como uma esposa, como uma mulher. Tanto é que você vê que Israel era o que? Era uma noiva. Não era um noivo, era uma noiva. Essa persistência aqui que ele está falando dessa viúva, ele está falando com o povo de Israel. Não se esqueçam que ele estava, o Messias, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não fala que foi para isso que ele veio? Leia lá em Lucas 19, quando ele fala: eu vim buscar o que se havia perdido, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vim para reavivar essas ovelhas, que ele depois aqui na parábola ele chama de os escolhidos. Ele veio para chacoalhar aqueles que ainda não haviam apagado a sua lamparina. Mas olha como que eles deturpam. Ele estava ali tentando procurar essas ovelhas perdidas, como no caso lá de Zaqueu, ele encontrou uma ovelha perdida. Ele encontrou a mulher samaritana, que também era uma ovelha perdida, que ela era filha de uma das tribos de Israel. Então assim, tem muitas passagens que mostram ele religando novamente o povo, os próprios discípulos, né, que estavam mortos, viúvos também, e ele religa. E como que ele fazia isso? Através dessas palavras-chave. Então aqui, quando ele fala dessa viúva persistente, ele estava falando para aquelas pessoas: gente, não desistam de buscar o Pai, porque vai chegar o momento que o justo juiz será derramado a todos, e quem estiver com a lamparina acesa vai se casar com ele, vai receber a aliança de casamento. Mas muitos já estavam desanimados, e ele insiste para que aquelas pessoas não desistam, aquelas viúvas não desistam, porque estavam buscando. Aqui ele fala do juiz iníquo. Quem era um juiz iníquo aqui que ele fala aqui? Esses juízes que não temiam a Deus, que não temiam aos homens, eram os líderes religiosos. Eles foram colocados como juízes do povo. Mas o pai estava ali pela boca do filho falando: eu vou desapossar esses homens em breve. É a parábola dos mordomos infiéis, que ele desapossa. E ele dá o quê? Ele dá a vinha a outros. Essa vinha é justamente a presença do Espírito Santo que ele dá a outros, aqueles que creem. É como ele fala para a mulher samaritana: quem buscar o Pai no Espírito em verdade, ou seja, unir a fé à sua mensagem, essa pessoa se casa com ele, recebe essa nova aliança, que é a aliança de casamento, e agora se relaciona com o marido vivo e não mais com o marido morto. No final ele fala: achará o Filho do Homem fé na terra? Ou seja, pessoas que ainda conseguem fazer essa ligação, unir a fé à mensagem. Ele percebia que tinha muitas poucas pessoas. Lembra da mulher cananeia, que ele vê fé nela, e ela era uma gentílica, lá em Mateus 15. E ele fala: não encontrei Israel fé como essa. Olha só, ele estava encontrando mais entre os coxos, mancos, cegos, que são o povo gentil, conforme ele fala na parábola das bodas. Ele estava encontrando mais pessoas com fé lá, que conseguiam entender o que ele falava. Lembra que ele fala que o pão foi dado para os filhos, né? Não podia ser dado para os cachorrinhos. Aí a mulher cananeia fala: mas os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa, da migalha. Ele entendeu a figura de linguagem que ele usou, e ele falou: poxa, essa mulher aqui tem fé, ela compreendeu, ela uniu a fé ao que eu falei. Até eu acredito que eles ficaram confusos com o que ele tinha falado, no caso, para a gente se localizar em Mateus 6, né? Quem ouviu o que ele falou lá naquele momento, quando ele falou em Lucas 18, falou: ué, mas ele falou que não era para ficar orando, agora já está falando que não é para desistir. Mas você percebe no verso 1 que tentaram colocar isso na mente, ó. Ele falou por parábola sobre o dever de orar, mas espera, isso é contra o que ele ensinou em Mateus 6. Não, aqui ele está falando para o povo que estavam viúvas. O povo não tinha mais o Criador como seu exemplo, como seu marido, porque os líderes religiosos agora se colocaram como juízes. Eles que julgavam tudo, não era mais o pai, eles dominavam o povo, e o povo ia até esses homens. Mas ele falou: calma, será derramado sobre vocês o justo juiz. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé? Pessoas capazes de entender a mensagem para se casar com o Criador do Universo e abandonar esses juízes iníquos, abandonar esses juízes que não temem a Deus, mas buscar ao Pai em espírito e em verdade? Será que ele vai encontrar fé? E hoje, será que ele está encontrando fé? Ou as pessoas estão continuando na carne,
querendo orar de forma repetitiva, como ele falou que não é para fazer, ele quer sacrifício vivo, não quer sacrifício de tolo. Que o Eterno possa te ressuscitar dentre os mortos e fazer de você uma nova criatura.